Tereza, você adora um termo complicado. Lá atrás a gente já teve que estudar catafórico, endofórico, deítico, e agora esse negócio de hipônimo e hiperônimo, minha cabeça fica confusa. Olha só, eu sei que a nomenclatura é muito desgastante, porque há muitas coisas já, né, que você precisa memorizar para ir bem na prova. Português, né, é uma das várias matérias que você tem de estudar. Mas algumas bancas gostam, outras bancas não, repito, só querem mesmo saber a sua habilidade de ler e interpretar um texto, mas algumas bancas gostam. Então não custa nada a gente reforçar e a gente entender, até pela própria palavra, hiperônimo, hipônimo. Vem comigo, eu vou te mostrar um exemplo que eu tirei de um jornalzinho. O jornalzinho dizia assim: era uma notícia sobre uma baleia que tinha encalhado lá na praia, lá em Santa Catarina. E o jornal dizia assim: uma baleia encalhou no litoral sul de Santa Catarina. Ok. Pescadores locais salvaram a baleia. Ora, precisava ter repetido, não é? De que forma a pessoa podia ter substituído a baleia? E eu pus aqui um bocado. Salvaram na. Esse na é um pronome. É um pronome pessoal. Átono. Em vez de ser a, como o verbo terminou em ditongo nasal, né? Salvaram, a gente transforma o a em na. Estaria certinho. Poderia ser, Tereza, pescadores locais a salvaram? Sim, não há nenhuma exigência ênclise aqui. Salvaram esta. Esta quem? A baleia, só poderia ser a baleia. Então, isso aqui seria um pronome demonstrativo. Já já falaremos sobre ele. Já estou prometendo isso, mas agorinha mesmo vou cumprir minha promessa. Poderia ser salvaram o animal. O animal é sinônimo de baleia? Não, é um substantivo, se refere à baleia, mas não é sinônimo, não é? Animal é um nome cujo sentido é mais amplo do que baleia. Então é um hiperônimo. Hiperônimo é ao conjunto de animais e dentro dele a baleia. Então a baleia, todo hiperônimo tem um hipônimo, eu não consigo fazer uma relação sem fazer outra. Animais é hiperônimo, é um nome hiper, maior, com um sentido mais extenso. Animais é hiperônimo de baleia. E baleia, por sua vez, é hipônimo, um nome hipo, abaixo, é hipônimo de animal. Hipoderme, está um tecido, uma camada que está abaixo da derme, da pele. Então, o que contém é o hiperônimo e o que está contido é o hipônimo. E aqui eu digo, os pescadores locais salvaram a jubarte. Jubarte também é um substantivo. A jubarte, substantivo. E aqui, jubarte é um hipônimo de baleia, porque, olha, baleia agora é o termo mais amplo. E aí, há várias espécies de baleia. Uma delas é a jubarte. Outra é orca, né, Tereza? Não, que orca é peixe, não é baleia. Professor agora virou aula de biologia. Não, gente, é um hipônimo. Tudo bem? Tá certo. A substituição de um termo por um hiperônimo está sempre certa e a substituição de um termo, no caso uma baleia, por um hipônimo está certa, mas vai estabelecer um pressuposto. Então, se esta baleia que encalhou não era uma baleia jubarte, então este texto estaria conceitualmente, quanto à intenção do sentido, equivocado, tá? Mas certinho. Tereza, e se eu dissesse assim? Uma baleia encalhou no litoral sul de Santa Catarina. Pescadores locais salvaram a mesma. O que ia acontecer? Bom, erro gramatical. E se tivesse uma baleia encalhou no litoral sul de Santa Catarina, pescadores locais salvaram ela? Erro gramatical.
Então, isso aqui seria erro gramatical. Mas, importante, as relações de coesão estariam preservadas. Claro, porque vem comigo. Se eu disser uma baleia encalhou no litoral sul de Santa Catarina, pescadores locais salvaram a mesma, quem é a mesma? Ah, não sei, porque a gramática não reconhece esse mesma. Claro que você reconhece. Lembram da aceitabilidade como uma das exigências do texto, um dos requisitos, um dos fatores de textualidade, que é a nossa leitura cooperativa? Então, se eu leio pescadores locais salvaram a mesma, eu sei que essa mesma se refere à baleia. Minimamente cooperando, eu sei que o referente desse pronome mesma será a baleia. É como aquela plaquinha do elevador. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se neste andar. O mesmo quem? O elevador, claro. Mas, Tereza, a gramática, pois é, gente, vamos falar de novo? O erro gramatical não compromete as relações do texto. Aqui não compromete. Mesmo se eu dissesse o ela, fazendo uma coisa horrível, né? Usando um pronome pessoal do caso reto na função de objeto direto, porque se salvaram ela, esse ela seria o objeto direto de salvaram. Mesmo que eu dissesse pescadores locais salvaram ela, ela quem? Ah, não sei, porque pronome reto não pode ser objeto direto, e aí você usou um pronome reto, não consigo identificar quem é ela. Consegue, não consegue? Então, mesmo que houvesse esses dois termos, a mesma e ela, haveria erro gramatical, sim, questionavelmente, mas numa questão de texto, nós diríamos que as relações de coesão foram preservadas, porque o erro não compromete essas relações de coesão. Esse mesmo, mesmos, mesma, mesmas são pronomes que a gramática vai estabelecer de uso reflexivo. Então, eles são pronomes adjetivos. Só podem fazer referência ao próprio sujeito. Eu mesma estou explicando isso para vocês agora. Eu mesma, tá vendo? Esse mesma reforça o eu, que se refere a mim, e feminino singular. Mas a gramática diz fora deste uso, não. Então, quando alguém vai escrever uma carta e diz, ou uma ata, o diretor começou a reunião pontualmente às 14 horas, o mesmo esclareceu a pauta, é um erro. Mas é um erro que não perturba as relações de coesão, porque elas estão preservadas porque eu consigo identificar o referente. Tudo bem? Então, nós temos aqui muitas alternativas, tanto a substituição por pronomes, quanto a substituição por substantivos. Vamos ver isso na questão? Olha, é uma questão cobrando esse conceito. Olha ela aqui, de hiperônimo. Eu só copiei o excerto necessário, o trechinho necessário para nós resolvermos a questão. O texto era muito maior do que isso. Famílias de pequenos municípios choravam seus mortos e doentes em dezembro, sem saber de que mal se tratava. Choravam seus mortos, os mortos das famílias. Nesse segmento, o termo mal é um hiperônimo, ou seja, um termo de conteúdo geral que se refere a um termo específico anterior. O item abaixo, em que o segundo vocábulo é um hiperônimo do termo anterior, esse é o primeiro vocábulo, esse é o segundo vocábulo, e você tem que fazer aquele raciocínio. Ó. O hiperônimo é aquele que contém, e o hipônimo é aquele que está contido. Já é a primeira, não é? Mês é um hiperônimo de dezembro. Ao conjunto de meses, e neste conjunto de meses há janeiro, fevereiro, março e há dezembro. Então, ele é um hipônimo. Então, é este. Dias não é um hipônimo de semanas. Febre, dias não é um hiperônimo, seria um hipônimo, porque uma semana é feito de dias. Aqui é do maior para o menor. Febre é um hipônimo de doença, há várias doenças. Febre, na verdade, a febre é um sintoma, né? Deixa eu me corrigir aqui.
Estado e região é um hipônimo. Mosquitos e insetos é um hipônimo. O conjunto de insetos e os mosquitos estão aqui dentro. Agora, aqui é do mais específico para o mais geral. Então, este termo é um hiperônimo do anterior. Essa aqui é a resposta. Todos os outros são hipônimos, considerando aí, né, a febre como uma doença, que eu sei que não é, é um sintoma. 2. O texto diz: para esse trabalho, você precisará utilizar uma caneta, uma prancheta e um bloco de papel em que fará as anotações diárias. Todo esse material será fornecido pela empresa contratante. Que material? Caneta, prancheta e bloco de papel. Então, você está vendo que ele é um anafórico. Ele não é um hiperônimo e deixa de ser um anafórico. Ele é um anafórico por hiperônimo. Tá bem? Aí, a gente vai ter uma pergunta, mas eu vou me antecipar. Material é o que de caneta, prancheta e bloco de papel? Um anafórico. Tudo bem, mas e semanticamente? É sinônimo? Não. É o quê? Um hiperônimo. Olha, há um conjunto de materiais, material é um gênero, e aí dentro dele, caneta, prancheta, bloco de papel. Então ele diz assim: todo esse material será fornecido pela empresa contratante. A informação acima usa o hiperônimo material para englobar os hipônimos caneta, prancheta e bloco de papel. Substituir os sinônimos? Não. Evitar a ambiguidade? Não. Desfazer a polissemia de caneta? Não, não são palavras polissêmicas. Palavras polissêmicas são aquelas que no contexto têm mais de um significado. E ampliar a conotatividade de caneta, prancheta? Não, foram empregadas em sentido denotativo. Então é isso aqui, ó. Esse hiperônimo material engloba os hipônimos caneta, prancheta e bloco de papel. Então, a gente não substituiu por um sinônimo, a gente substituiu por um hiperônimo, que sempre dá. 3. Aristides de Souza Mendes foi cônsul de Portugal na França. Quando as tropas de Hitler invadiram o país, Salazar ordenou que não se concedesse visto para quem tentasse fugir do nazismo. Contrariando o ditador, Aristides salvou 10.000 judeus de uma morte certa. Pagou bem caro pela sua atitude humanitária. Vamos lá. Ele quer as relações. Desse segmento do texto, o elemento de coesão identificado erradamente é: Aristides é forma abreviada de Aristides de Souza Mendes. Sim, esse Aristides aqui é o Aristides de Souza Mendes. Só que em vez de dar o nome todo, eu abrevio, coloco só o pré-nome. Certo, ele quer a errada. O país é hiperônimo de Portugal. Não, veja o sentido do texto. Ele é hiperônimo de França. Ele foi cônsul de Portugal na França. E aí ele contrariou a recomendação e deu vistos. Bom, ele deu visto como cônsul na França. Então, esse país é hiperônimo, realmente é um hiperônimo, não é? Porque país é um hiperônimo de todos os nomes de países do mundo. A palavra país é hiperônimo de Brasil, de Uruguai, de França, enfim. Mas não é de Portugal. Aqui no texto é um hiperônimo da França. O ditador é uma qualificação de Salazar. Ok, esse ditador, Salazar ordenou, e aí o ditador é o Salazar. Sua é um possessivo referente a Aristides de Souza Mendes. Sim, sua atitude humanitária é a atitude de Aristides. E a atitude humanitária é a referência a salvar judeus da morte. Ok, ele salvou 10.000
judeus de uma morte certa. Então, esta aqui não era nem a nomenclatura, você está vendo que, na verdade, o que ele tinha em mente era o referente? O referente desse o país é França e não Portugal. 4. Há um texto. Em 3 de novembro de 1957, a cadela laica se tornava o primeiro animal da Terra a ser colocado em órbita. A bordo da nave soviética Sputnik 2, ela morreu horas depois do lançamento, mas pôde entrar para a história da corrida espacial. O animal escolhido para ir ao espaço era uma vira-latas de 6 quilos de nome Kudryavka. Depois, os soviéticos decidiram renomeá-la como Laika. Sua cabine tinha espaço para ela ficar deitada ou em pé. Comida e água eram providenciadas em forma de gelatina. Ela tinha uma proteção e eletrodos para monitorar seus sinais vitais. Os primeiros dados da telemetria mostraram que ela estava agitada, mas comia a ração. Apesar de toda a preparação, ela morreu devido a uma combinação de superaquecimento e pânico, deixando alguns cientistas tristes. É uma narração. Nesta narração, há muitos trechos descritivos, então também há um viés aqui de descrição nesse texto, e ele quer saber isso aqui. O texto inicialmente se refere a uma cadela e mais tarde se refere a ela como animal. Vamos entender? Cadela é mais específico e animal é mais amplo. Então, vamos lá para a nossa nomenclatura. Animal é hiperônimo e cadela é hipônimo. Certo? O texto inicialmente se refere à cadela e mais tarde se refere a ela como animal, estabelecendo uma relação de anáfora, de substituição por retomada, por meio de um hiperônimo. Olha, o examinador já explicou tudo, deu uma aula. O mesmo aconteceria no seguinte par de palavras. Tereza, tem o mesmo aqui. Não, mas o mesmo aqui é como se fosse um adjetivo, o mesmo, igual fato. Aí pode, tá? Aconteceria nos seguintes pares de palavras. Ou seja, você quer um significado menor para um significado maior, não é? Do menor para o maior. É um significado que começa do particular e depois dá um geral. Qual é? Russo é mais geral que soviético? Não, mas alimento é hiperônimo de gelatina. É a mesma lógica que há entre animal e cadeia. Há um conjunto de alimentos e aí a gelatina faz parte dessa categoria. É essa aqui. Morrer e falecer não são sinônimos, história e conhecimento também não, e espaço e universo também não tem essa relação de hiperonímia. Agora nós vamos falar, finalmente, porque a professora já está prometendo isso há algum tempo, agora nós vamos falar do emprego dos demonstrativos. Esse emprego dos demonstrativos você também estuda em gramática, e eu quero que você separe bem as duas coisas. O que é a correção gramatical, que é isso aqui, muito, e o que é a questão de você identificar isso no texto. Então, já vimos questões anteriores em que os pronomes demonstrativos estavam incorretamente empregados, mas esse fato não comprometeu a clareza e o entendimento do texto. Quando é que nós usamos este, estes, esta, estas ou isto? Bom, os pronomes demonstrativos têm duas grandes funções. Eles têm uma função de referência textual, você está escrevendo um texto e você quer fazer referência a um termo, ou eles têm função de referência espaço-temporal. É diferente. Como termos de referência textual, os pronomes este, esta, isto, ou antecipam o referente, ou retomam o referente mais próximo. Eu digo assim, quero isto, paz e saúde. Na verdade, eu quero dinheiro e ficar magra, mas como eu quero ser aqui, boazinha, estou botando paz e saúde. Esse isto está antecipando o referente.
Ele é um catafórico. Se ele antecipa um referente, vamos dar nome a ele, que a gente já sabe, significa que ele é um catafórico. Ou ele pode retomar o referente mais próximo. Eu posso dizer assim, estudei 2 matérias. Estudei 2 matérias. Afo e gramática. Sem dúvida, gosto mais desta, né? Porque eu não mencionei 2, 1 e 2. E o esta retoma o referente mais próximo. O referente mais próximo, na verdade, foi o último referente mencionado. Então, sem dúvida, gosto mais desta, de gramática. E aí, claro que ele se está retomando, é um anafórico. Os pronomes esse, esses, essa, essas e isso retomam o referente. Paz e saúde. Paz e saúde. O que quero é isso. Porque eu estou retomando. Posso usar o isto? Pode. Sem incorreção gramatical, Tereza, aí não é um ponto pacificado. Muitos vão dizer que você poderia usar o isto, mesmo para retomar o único referente, se você tivesse começado com ele aqui, ó, paz e saúde. E isto é o que eu quero. Mas muitos gramáticos são muito permissivos, tá? Você vai ter essa orientação em gramática. Mas se tivesse aqui paz e saúde, o que eu quero é isto, o referente não estaria perdido. Você conseguiria identificar. Ele é um anafórico. E nós vamos usar o aquele, aquela, aquilo, quando nós quisermos retomar o referente mais distante. Aqui eu poderia dizer assim, estudei 2 matérias, alfa e gramática. Prefiro esta àquela. Prefiro esta à gramática àquela. Tudo bem? A gente vai ver um bocado de questão. E aqui é uma referência espaço-temporal. Eu uso este, esta, isto para falar do tempo presente. Então, quando eu digo assim, este ano é o ano em que nós estamos inseridos. Ou o espaço presente, quando eu digo assim, esta coordenação é a coordenação na qual eu me encontro. A coordenação onde eu estou. Tem muita relação com o pronome eu, com o pronome de primeira pessoa. Eu vou usar esse, essa, isso para falar do tempo passado. E eu vou falar esse, essa, isso para falar de algo que não está perto de mim. Está perto de tu ou de você, da pessoa com quem se fala. E eu vou usar aquele, aquela, aquilo para falar de um passado distante e para falar de um espaço que nem é perto de mim, nem é perto de você. Olha só. Eu olho para você e digo assim, de quem é essa caneta aí que você está segurando? E por que eu usei essa caneta? Porque ela não está perto de mim. Perto de mim está esta caneta. Aí eu digo, esta caneta aqui é da tela touch, da minha telinha. Esta, porque ela está perto de mim. Se a gente estivesse no chat agora e você fosse me mandar uma pergunta, você diria assim, Tereza, essa pulseira que você está usando é de prata? Essa, porque está perto de mim. Então, quando eu digo assim, essa caneta aqui é minha. Opa, eu cometi um erro, porque se está aqui, está perto de mim. E aí eu deveria dizer esta caneta aqui. Esta caneta aqui. Essa caneta aí. Aquela caneta lá. Entendemos? Esta, perto da primeira pessoa que fala.
essa, perto da pessoa com quem se fala, e aquela longe das duas. Tá? Tanto da pessoa que fala, quanto da pessoa com quem se fala. Tereza, vou ficar prestando atenção agora, porque acho que estou falando sem prestar atenção. Ah, você e quase todo mundo, né? O segredo da correção é uma vigilância permanente. Você tem que se fiscalizar o tempo inteiro para ter consciência do que você está falando e para ter consciência de que você não vai errar. Tereza, esta aqui, perto de mim, essa aí, perto da pessoa com quem eu falo, e aquela lá, longe das duas. Bom, exatamente. Vamos para as questões? Antes, os exemplos. Eu digo assim, isso vai cair lá na parte de redação oficial. Esta agência comunica a esse ministério. Quem é essa agência? O emissor. E quem é esse ministério? O destinatário. O emissor é a primeira pessoa e o destinatário é a segunda pessoa. O emissor é a primeira pessoa, perto de quem fala, e o destinatário é a segunda pessoa com quem se fala. A Revolução Industrial, diz o texto, promoveu novas relações de trabalho. Naquela época, que época? Na época da Revolução Industrial. Poderia ser nessa época, Tereza? Poderia. Vamos para uma lógica? Vou voltar ao quadro com você. Quando é que eu uso o nessa e o naquela para indicar tempo? Eu uso o esse, essa, isso para passado e uso aquele, aquela, aquilo para um passado distante. Oh, mas todo passado distante é um passado. Então, eu usei aqui naquela época porque a Revolução Industrial faz muito tempo. Mas posso dizer nessa época também, porque todo passado longínquo é um passado antes de tudo. Terceiro fragmento. É preciso conciliar ambição e ética. E sem abrir mão desta, tentar realizar aquela. Sem abrir mão de quê? Da ética. Tentar realizar aquela o quê? Ambição. Há dois referentes. O esta retoma o mais próximo, que é o último, aqui o segundo. E o aquela retoma o mais distante. Entendemos? Questão. Há em nosso povo duas constantes que nos induzem a sustentar que o Brasil é o único país brasileiro de todo o mundo. Brasileiro até demais. Colunas da brasilidade, as duas colunas são capacidade de dar um jeito, a capacidade de adiar. A primeira é a capacidade de dar um jeito. É ainda escassamente conhecida e nada compreendida no exterior. A segunda, que é a capacidade de adiar, no entanto, já anda bastante divulgada lá fora, sem que direta ou sistematicamente o corpo diplomático contribua para isso. No segundo parágrafo, para referir-se às colunas da brasilidade anunciadas no parágrafo anterior, o cronista empregou respectivamente as palavras a primeira e a segunda. Caso fossem empregados pronomes demonstrativos em substituição a esses numerais ordinais, que aqui o elemento catafórico era um numeral ordinal, anafórico, ele quer um pronome demonstrativo. Como é que eu faria respectivamente? A primeira é a mais distante. Se a primeira é a mais distante, então é aquela. E a segunda é a mais próxima, porque só são duas colunas. A segunda é a que está mais próxima, então seria esta. Respectivamente, seria aquela e esta. Entendemos? Próximo. Ensinamento, um texto da Adélia Prado, um texto maravilhoso. Amo esta escritora. É uma poeta ou poetisa, né? Como preferem os gramáticos. É maravilhosa. E esse texto chamado Ensinamento é um dos meus preferidos. Me lembra muito minha mãe. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo. Coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra de luxo. Não é uma beleza este poema? Acho lindo. Não fala em amor porque é uma palavra de luxo, mas age com. Vamos lá, no último verso do texto emprega-se o pronome essa como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado uma vez que antecipa uma ideia que será apresentada. Não, essa palavra de luxo é amor. Faz referência a algo próximo ao leitor, também não. Sinaliza uma referência temporal, também não. Resume elementos de uma enumeração, muito menos. Retoma um termo citado anteriormente. Ok, esse termo citado anteriormente é amor. Entendemos? Última. Aqui nós temos um quadrinho do Agar, o horrível, com a mulher Helga. Mas isso eu sei porque conheço este quadrinho, porque aqui não tem essa informação. O texto só diz assim: como você chama isto, né? Isto aqui, que está perto dele, que está falando. Tá certo, hein? E ela responde: não tem um nome para isso, que está perto da pessoa com quem ela fala. Simplesmente juntei algumas sobras, agora eu me reconheço. Me recuso a comer comida anônima. E sai, se não tem nome, é anônima. E ele quer os pronomes demonstrativos isto e isso. Isto e isso. Foram usados na tirinha como indicadores espaciais. É um indicador espacial, não é temporal. Indica em que lugar está. Próximo de mim, isto. Próximo da pessoa com quem eu falo, isso. Adequados ao tempo de fala dos enunciadores. Já é a resposta. Espaciais, não. Espaciais, adequado ao tempo. Tereza tá doida. Espaciais, ok, mas não adequado ao tempo. Adequado à posição na cena dos enunciadores. É essa aqui. Preciso dos dois certos. Espaciais inadequados à posição. Não, estão adequados. Temporais, não, já está errado. Porque não é marcador de tempo, é marcador de lugar. Isto porque está perto de mim. E temporais, já parei. Então, é a alternativa B. Eles são marcadores de espaço, o espaço que está perto de mim, onde eu estou, o espaço em que está o meu interlocutor. E eles estão adequados. Eu tenho um nome para isso. O nome disso na minha casa, na minha terra, é mexido. Você pega as sobras, junta e faz um mexidão. E aí, na sua terra, na sua cidade, também é mexido? É fã de um? Vamos lá. Entendemos? Até para ler a história em quadrinho agora eu preciso prestar atenção. Na verdade, a informação vira conhecimento quando você faz uso dela. Existe uma diferença. O conhecimento é um hiperônimo de informação, é algo maior do que a informação. E você só consegue transformar a informação em conhecimento quando você se apropria dela e faz uso de alguma maneira, que é o que nós estamos fazendo aqui. Acabamos. Com o que, Tereza? Com essa questão da coerência ou da coesão referencial. Mas daqui a pouco vem a coesão sequencial, o uso de conectores bem interessante. Até lá!